Olá, pessoas! Sim, eu dei uma sumida. Eu sei que vocês sentiram muito minha falta, todos os meus 10 seguidores sentiram muito a minha falta. Mas eu voltei e hoje eu quero fazer um vídeo fazendo uma review dos livros que eu li de janeiro até agora. E se eu não me engano foram aí 19. Eu tô no 20º livro, só que eu tô lendo ele no momento, então ele não vai entrar nessa lista. Então eu queria fazer um vídeo falando sobre eles, não muito aprofundado, porque são 19 livros e vai ficar enorme, mas dando aí as minhas notinhas sobre esses livros aí. Eu uso o Goodreads para dar nota para eles, eu vou deixar o link do Goodreads aqui embaixo. Então, vamos começar. Antes de começar, eu quero deixar claro como eu dou as notas para os livros. Então, eu dou nota de 1 a 5, né, de 5 estrelas, geralmente. Mas eu sei que algumas pessoas têm algumas picuinhas quando as pessoas dão notas, então eu só quero deixar claro como eu dou notas para os livros. Então vamos lá. 1 estrela, muito ruim. Péssimo, péssimo. Eu não posso dar 0, então 1 estrela. 2 estrelas, né? Foi ruim, mas também não vou descaradamente falar que foi, tipo, muito, muito, muito ruim. Tipo, tinha coisinhas ok. 3, ok. Bacana. Legal. O 3 é quando podia melhorar, entendeu? Tem coisas que eu gostei, tem coisas que eu não gostei e podia melhorar. Então 3 é ok. 4 é bom, podia melhorar algumas coisas, mas é bom. 4 geralmente bom. E 5, excelente. Então, livros que tem a nota 5, excelente. Segunda coisa que eu quero falar. Eu vou falar aqui dos livros em ordem cronológica que eu li eles, mas, o meu livro favorito desse meio de ano, que foi o meu livro favorito do ano, por enquanto, vai ficar por último. Então, pra vocês saberem qual foi o meu livro favorito, vocês vão ter que ver o vídeo inteiro, né? Ou vocês podem só pular, porque eu sei que vocês fazem isso também. Mas, então, agora que vocês sabem como eu faço as notinhas e como eu vou fazer esse vídeo, ordem cronológica, mas livro favorito pro final, vamos começar. O primeiro livro desse ano foi Girl in Pieces, que foi um livro que eu comecei em janeiro, eu acho que, tipo, o ano virou e eu comecei a ler esse livro aqui. Esse livro, ele é bem character-based, que é aquele tipo de livro que ele não tem um plot, ele mais segue o personagem, né, do que realmente tem um plot. E é sobre uma menina que ela acaba fugindo barra saindo de um instituto psiquiátrico que ela estava internada. E ela acaba indo para uma cidade pequena, arrumando um trabalho, e ela é uma pessoa um pouco perturbada. Ela tem suas questões de cutting, né, de self-harm, de automutilação, mas ela vai, sabe, aprendendo a ser ela mesma. Ela passa por muita coisa nessa cidade, tipo, muita coisa ruim acontece com ela, mas ela vai aprendendo muita coisa, ela vai amadurecendo, até que ela é muito nova, ela tem, tipo, acho que entre 17 e 19 anos, se eu não me engano. Faz tempo que eu li esse livro. Mas é um livro bom. Eu dei 3 estrelas pra esse livro, então, que nem eu falei. 3 estrelas é ok. Ele podia ser melhor em algumas coisas, mas isso também vai de gosto. Até porque eu não sou uma pessoa que eu vou muito pra livros que são character-based, né? Baseados mais em personagens do que em plot. Mas eu gostei e eu quero ler mais livros dessa autora, que é a Kathleen Glasgow. Muito bom. O segundo livro que a gente vai falar, o segundo livro é uma pedrada, porque eu tenho vídeo no canal falando dele. E é o Fourth Wing, né? Então, assim, se você quiser saber a minha opinião profunda do Fourth Wing, vai no vídeo que eu fiz, que eu acho que é o primeiro vídeo que eu fiz aqui no YouTube. É um vídeo sobre como eu detestei esse livro. Então, óbvio que a nota dele foi 1. E esse livro, eu acho que a maioria das pessoas sabem sobre o que que é. É sobre uma escola, exército, que tem dragões, e os alunos dessa escola se matam. Enfim, é um livro horrível. Quer saber mais? Vê o vídeo que eu fiz. Sério, é muito ruim. É muito ruim. E eu li esse livro aqui na base do ódio, tá? Eu terminei essa jamanta na base do ódio. Porque eu comprei e foi caro. Então, tive que terminar. Então, o que eu li depois da Pedrada, que foi Quarta Asa, eu li a trilogia Tons de Magia, Davi e Schwab. Então, eu estou contando essa trilogia como um livro só, tá? Então, tipo, são 3 livros, mas a nota eu vou dar como um livro só.
porque os 3 livros são bem parecidinhos. Essa trilogia é uma trilogia de fantasia urbana, é o meu estilo de fantasia favorito. Eu não sou muito de fantasia, então fantasia pra me agradar é muito difícil, mas fantasia urbana geralmente me agrada bem. E essa trilogia é sobre reinos, de diferentes reinos, e se passa em Londres. Mas assim, tem a Londres vermelha, a Londres preta e a Londres branca, que são diferentes universos, digamos assim, diferentes dimensões do mesmo lugar. E existem magos, que são os Antari, que são os únicos magos que conseguem viajar entre esses reinos. E, por enquanto, né, nesse mundo, aqui nessa trilogia, só existem 2 desses magos, porque eles são muito raros e eles foram extintos uma época atrás. Um desses magos, que é, assim, um dos meus personagens favoritos, é o meu personagem favorito dessa trilogia, é o Kel. Ele trabalha pra corte da Londres Vermelha, que é a Londres que ainda tem magia. E ele faz a comunicação entre esses reinos paralelos, de universos paralelos. Então, ele vai pra Londres Cinza, que é a nossa Londres, que é a Londres que existe aqui no nosso mundo, que é a Londres que não tem magia. E a Londres Branca, que ela foi completamente consumida por magia. E o Kel, ele também é meio que um contrabandista. E é contra a lei você contrabandear coisas que são de universos diferentes, de reinos diferentes. Mas ele faz isso. E isso aí vai causar o rolo inteiro dessa trilogia, porque ele acaba contrabandeando um artefato que um dos reis da corte de Londres Branca, que são os malvados do livro, tá? São os pilantras do livro, eles vão usar isso pra acabar com a magia da Londres Vermelha. E eles têm que recuperar esse objeto. Tem outros personagens, tem a Layla. Eu vou falar da Layla um pouquinho mais pra frente, mas porque tem um outro livro desse universo que eu li. E a nota que eu dei pra essa trilogia foi 4. 4 estrelinhas, eu gostei bastante, eu me diverti, eu li super rápido esses 3 livros. Então, assim, foi super legal. Bom, recomendo. Depois disso, eu li um livro dos meus autores favoritos, que é o Rafael Montes. Eu li Dias Perfeitos. E, infelizmente, tenho que falar que Dias Perfeitos me decepcionou. Dias Perfeitos é um livro, como a gente sabe, né? Rafael Montes gosta de um suspense, de um mistério, de um, de um gore. Então, esse livro é sobre um estudante de medicina, que ele é meio que apaixonado num cadáver, e ele começa a ser stalker de uma menina que tá fazendo um filme, e ele sequestra ela, e eles vão, tipo, num road trip, enquanto ele fica dopando ela e basicamente torturando ela. Esse é meio que o plot do livro. Eu não gostei dele por quê? Porque eu esperava mais. Depois de um Suicidas, sabe? Depois de um Jantar Secreto, eu esperava muito mais. Tipo, muito, muito mais do final. Porque eu achava que o final, ele ia pra um lugar mais psicose, sabe? Sabe o filme Psicose, livro Psicose? Eu achei que ele ia mais pra esse lado, só que ele foi pra outro. Então, eu não gostei muito do final. Achei o final bem básico. Sabe? Não sei. Assim, é um final cru, é um final frio, é um final tenso, mas eu esperava mais desse final. Então a nota que eu dei pra Dias Perfeitos foi 2. Desculpa, Rafinha, não foi dessa vez, mas eu amo todos os outros livros dele e estou esperando ansiosamente pelo próximo. O outro livro que eu li, eu não tenho ele físico aqui, eu li ele no Kindle, foi o Vengeful, que é Vingança, que é o livro da duologia de vilões. Esse livro continua a história dos personagens do primeiro e adiciona personagens novos. Só que o que eu senti um pouco desse livro, se você já leu ele, primeiro que eu achei ele um pouco longo demais, e segundo que eu acho que ele deveria ser uma trilogia. E agora eu vi que a Vi Schwab, né, que é a escritora Victoria, ela tá escrevendo mais um livro, então de uma duologia vai virar uma trilogia, só que eu acho que esse livro já podia ter sido dividido em 2, sabe? Porque acontece muita coisa, e daí no final meio que embaralha tudo e tudo acontece muito rápido, e meio que a resolução fica naquilo, sabe? É uma resolução legal, mas fica frouxo, porque o livro vai, ele constrói, 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 constrói e fica frouxo. É basicamente vira uma guerra entre as pessoas que têm poder e a polícia, e tem uma mina nova aí que ela é da máfia e ela pega o poder da máfia pra ela, que era do marido dela, porque agora ela ganhou poder. Enfim, gente, dá pra ver que não foi um livro que eu prestei tanta atenção assim, porque chegou uma hora que ele tava chato. De tanta coisa que acontecia, chegou uma hora que tava chato e a resolução não foi tão legal assim.
Então, pra esse livro eu dei uma nota 3. Porque eu gostei de algumas coisas, mas ele podia melhorar. O próximo livro é uma continuação do mesmo universo de Tons de Magia, que é o Frágeis Fios do Poder, que vai ser, acho que eu não sei se vai ser uma trilogia ou 5 livros, que continua aí a história do Kel, da Layla, do Alucard, dos personagens de Tons de Magia, depois que eles vão navegar pelo mundo no final do último livro. Esse livro aqui, eu poderia ter gostado mais dele se não fosse pela Layla. A Layla foi uma personagem que ela me irritou muito, 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 porque a Victoria, que é a Vi Schwab, ela tem um certo problema em escrever personagem feminino, que eu diria que ela tenta fazer os personagens femininos fortes como, tipo, extremamente desgraçadas, sabe? Tipo, a única característica das personagens femininas fortes são ser babacas, são mostrar o quanto elas têm um poder muito melhor. Enfim, a Layla, ela é uma personagem desprezível, só que ela é uma das heroínas, só que ela é desprezível e ela é uma Mary Sue. Se você não sabe o conceito de Mary Sue, é aquele personagem que não precisa aprender nada, naturalmente já sabe. Ela é uma pessoa que assim, naturalmente já sabe usar os poderes dela, mesmo ela tendo os poderes nesse livro por acho que menos de 4 anos, e na trilogia ela aprende a usar, tipo, super rápido, menos de 3 meses ela já sabia usar todos os poderes dela. Nossa senhora, ela quer resolver tudo matando as pessoas, e ela é muito desgraçada com o Kel. Tipo, gente, o Kel é tão fofinho com ela, sabe? O Kel é tão amorzinho, e ela é, tipo, uma desgraçada com ele. Então, ela me deixou chateada com o livro, porque é uma história muito legal, só que... Ah! Mas óbvio que eu vou continuar, porque eu gosto muito do universo de desse universo aqui do Tons de Magia, né? Do Frágeis Fios do Poder. Então eu vou continuar, mas eu vou ter que aturar a Layla. Então eu dei 2 pra esse livro. Eu poderia ter dado 3, mas eu dei 2 porque realmente me irritou muito. E também é um livro que ele é muito longo. Esse aqui é o primeiro livro de uma série nova de fantasia, então eles acabam sendo mais enrolados. Mas eu senti que podia encurtar certas coisas. Ela quer enfiar personagem novo no meio. E a Victoria, para enfiar personagem novo no meio, como eu disse antes, né, no livro do Vengeful, ela acaba se perdendo um pouco. Mas vamos ver como vão ser os próximos. Esse próximo livro eu não li. Eu escutei em audiobook, que foi Entrevista com o Vampiro. E já digo que a minha experiência foi péssima. Eu não gostei de audiobook, eu não gosto de audiobook. E pra mim, tipo, pessoas que só escutam audiobook e daí falam, ah, eu li um livro. Você não leu. Você não leu, então eu tô deixando claro, eu não li esse livro. Eu escutei em audiobook. Ok. Por que eu não gostei de audiobook? Porque eu sou uma pessoa que quando eu leio, eu realmente imagino um filminho passando na minha cabeça, assim. Eu imagino vozes, eu imagino o cenário, eu imagino os personagens, enfim, tudo. Só que quando eu tava escutando, eu não conseguia imaginar absolutamente nada. Parecia que eu tava, tipo, escutando uma aula, né? Não gostei muito. Então acho que a nota vai ser um pouco baseada nisso também. Acho que eu não preciso contar pra vocês qual que é a história de Entrevista de Vampiro, né? Porque é um, é um livro antigo, e tem filme, e tem a série, eu acho que tá todo mundo vendo a série, porque é uma série muito boa. Então eu vou falar aqui a minha nota, e a minha nota pra entrevista com o vampiro foi... Eu fiz uma folha, tá, gente? Porque eu sou antiga, eu sou velha, eu preciso fazer folha pra essas coisas. A minha nota de entrevista pro vampiro foi 3. Foi 3, porque foi em audiobook, basicamente, sabe? Basicamente porque foi em audiobook. Poderia ser mais. Acho que se eu pegar pra ler, acho que eu gostaria mais do que escutar. O meu nono livro do ano foi, assim, um achado maravilhoso que chama The Edelweiss Pirates, ou Os Piratas de Edelweiss. É um livro, ele é uma ficção histórica, ele conta a história de um menino que ele acaba começando a conversar ali com um velho no cemitério, com um senhor de idade mesmo, porque ele tá vendo, ele foi ver o túmulo do pai dele, e o velho, ele está vendo o túmulo de uma pessoa, e eles começam a conversar. E daí o velho fala, eu vou te contar a minha história. E tudo isso se passa na Alemanha. E esse velho que vai contar a história, ele era um jovem de 14, 15 anos durante, né? Começou com uns 13 e foi indo ali durante o começo da Segunda Guerra Mundial. E esse livro, ele conta como muitos jovens, eles eram opostos ao regime nazista. Então, ele vai contar sobre uma resistência que existia, que era os piratas de Edelweiss. E é muito interessante porque às vezes a gente não vê muito esse lado da história das resistências que tinham na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente a resistência dos jovens. Então ele vai contando a história dele pra esse menino e assim, é super legal, é super
moving, sabe? Tipo, é super emocionante de ler. Eu gostei muito. Ficção histórica não é algo que eu leio muito. Eu acho que foi o primeiro livro de ficção histórica que eu li. Então eu gostei bastante. E recomendo. E a nota que eu dei pra esse livro foi 4. O próximo também foi um livro do Rafael Montes. Foi Uma Família Feliz. Não tá aqui comigo porque o meu irmão tá lendo. Então tá com ele agora o livro. Gostei bastante. Achei legal. Uma premissa interessante. Uma premissa bem a órfão, assim. Achei interessante que ele lançou um filme ao mesmo tempo que ele lançou o livro, então isso foi legal. Plot: basicamente uma mulher que é casada ali com um cara que já tem 2 filhas, que são gêmeas, e aí eles vão ter um filho deles. E ela tá meio tipo, eu não quero muito ter, não quero muito ter esse filho, sabe? E daí o filho nasce, começa a ter umas complicações, começa a achar uns hematomas ali no filho, ela começa a ter uns apagões, daí o marido acha que ela tá abusando ali do filho e também abusando das filhas dele, porque elas começam a aparecer com hematomas. E daí, bem Rafael Montes, a gente tem aquela reviravolta no final, que eu achei super legal, achei da hora. E é um livro que ele começa pelo final. Então, o primeiro capítulo é o mesmo do último capítulo. Então, é interessante. Eu acho que foi um livro diferente dele. Pegou uma coisa de relação ali de família, pegou algo da questão da maternidade, quando a mulher não quer ter filho. E isso, pra mim, já é um plot de terror enorme. Quando você não quer ter filho, você tem filho. Então, eu gostei. E a nota que eu dei pra esse livro foi. Novamente pegar a minha folhinha aqui. Foi 3. Eu dei 3. Por que eu dei uma nota 3? Porque eu acho que tiveram alguns furos ali no decorrer do plot do livro, principalmente nas questões dos blackouts da personagem principal. Nunca explicou porque que ela tinha aqueles blackouts. Pelo menos eu acho que não explicou. Enfim, nota 3. Ok, poderia melhorar, mas bom. O próximo livro também é de um escritor nacional e também é um mistério barra terror, que é O Mistério da Casa Incendiada. Esse livro aqui, ele vai um pouco pro sobrenatural, um pouco pro mistério, pro suspense psicológico ali. É muito, muito legal. Ele é para um público um pouco mais jovem adulto, mas tipo bem mais novo, assim, acho que eu diria que é por uns 12 a 14 anos, assim, porque por causa da linguagem que o livro é escrito, mas isso não tira o quão boa é a história dele. Tipo, a história dele é realmente muito boa. É sobre um menino e a colega dele, e ambos são youtubers, e eles são youtubers que procuram casas assombradas. Casas assombradas pra eles irem e tentarem acharem fantasmas. Eles gostam de fazer isso, eles estão ali atingindo um sucesso, eles têm a competição deles. E o garoto principal, ele fala: "Vamos ir pra casa incendiada", que é um dos maiores crimes ali que aconteceu em São Paulo, que é onde uma família inteira morreu incendiada e ninguém sabe o que aconteceu ali. E quando eles vão pra essa casa, eles começam a ver coisas estranhas acontecerem. E o personagem principal, ele tem uma irmã que morreu no mesmo dia que essa casa foi incendiada. E ele começa a achar algumas conexões com a morte da irmã dele. Gente, eu fiquei impressionado com o final desse livro. Eu cheguei a adivinhar o que ia acontecer um pouquinho ali pro meio, mas me surpreendeu, mesmo eu tendo acertado. Foi muito, muito bom. Eu recomendo muito esse livro. E a nota dele foi 3. Eu acho que poderiam ter algumas coisas melhores. Não porque ele foi ruim, mas acho que só por causa da questão da linguagem, que não é mais pra minha idade, né? A linguagem que é desse livro. Mas 3. Então, foi ok, foi bom. O próximo, meus queridos. O próximo é um livro que eu ganhei de aniversário esse ano. Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Senhor Machado de Assis. Sim, eu reli, né, basicamente, Memórias Póstumas, porque eu só tinha lido esse livro no colegial. Quando eu tava no colegial, eu não gostei. Mas eu adorei. Não tem que ficar explicando aqui o plot de Memórias Póstumas, né, que eu acho que todo mundo já conhece. E eu dei uma nota 4. Eu dei uma nota 4, porque tinha algumas coisas que eu não entendi e eu ficava meio, mano, o que que você tá falando? Então eu dei uma nota 4, ou seja, foi muito bom. Foi um livro realmente muito bom. As Memórias Póstumas de Brás Cubas. E logo em seguida eu li O Alienista também, do Machado de Assis. Também não vou ficar falando um plot aqui, gente, que eu acho que a maioria conhece ou deve ter conhecido no colegial. Esse livro aqui eu dei uma nota 2. Porque eu realmente não sei, não gostei muito dos personagens, não gostei muito do plot, achei super confuso. Fiquei matutando sobre ele depois que eu li e não conseguia chegar numa conclusão. Então, foi 2. Desculpa quem gosta do Alienista.
O próximo livro foi Gótico Mexicano, que eu também li no Kindle. E ele é um livro de mistério, suspense, fantasia sobrenatural. É um livro que eu gostei bastante. Eu acho, não sei, achava que eu não ia gostar, mas eu gostei muito dele. É um livro, assim, típico de mistério. Quem já assistiu a Colina Escarlate com o Tom Hiddleston é bem parecido com esse filme, só que se passa no México. Então é sobre uma menina, uma socialite ali, de uns 20 e poucos anos, que recebe uma carta da prima dela, que acabou de casar com um gringo, casou com um inglês. E ela mandou uma carta assim, super lelé da cabeça, falando nada com nada. E daí o pai dela fala: Você vai ver sua prima, vai ver como é que ela tá. Ela chega nesse lugar e é uma casa super destroçada, uma mansão vitoriana super mal cuidada. E começa a acontecer umas coisas muito bizarras com ela. É uma família extremamente bizarra. Eu só digo que tem morte, incesto e cogumelos alucinógenos. Foi nota 3 pra mim. Porque poderia ter tido mais coisa, tinha coisas que foram enroladas em outras partes. Mas é bom, recomendo. O próximo livro era um livro que eu não esperava nada e também não me deu nada. Que foi Foxhole Court. Ou A Corte das Raposas. A Toca das Raposas, desculpa. Ou A Toca das Raposas. Eu mal sei explicar esse livro. Eu gostaria que quem leu explicasse pra mim nos comentários. Porque eu não entendi se o propósito do livro era ser um livro de máfia, se o propósito do livro era ser um livro de mistério, se o propósito do livro era ser um livro de dark romance, se o propósito do livro era ser um livro coming of age, sabe? Um livro de adolescência. Porque esse livro, ele só acontece umas atrocidades, sem explicação nenhuma das atrocidades, e você só vai indo com ele. E ele é uma trilogia, gente. Ainda bem que eu peguei esse livro de graça no Kindle. Ele estava de graça no Kindle. Se o resto estiver de graça, eu talvez leia, mas não foi um livro que me atraiu muito. Até que eu não sei explicar sobre o que é esse livro. Então eu dei uma nota 2. Porque eu me entreti com ele, porque eu li numa viagem, então eu entreti. Mas não me entregou muita coisa, não. Perdão, não me entregou muita coisa. O próximo livro que eu também li numa viagem foi Call It What You Want, que é de uma das minhas autoras favoritas, que é a Bridget Kemmerer. Pra mim, ela escreve romance como ninguém, e é um livrinho clichê, gostosinho de romance, sobre opostos se atraem, sobre drama de família, sobre bullying escolar, sobre roubo de dinheiro, sobre gravidez indesejada da irmã da mina principal. Esse livro tem um pouquinho de tudo. Ele é muito gostosinho de ler. Ele, sabe, ele é muito bom. Os romances da Bridget Kemmerer são muito, muito bons. Até que o meu livro favorito é dela, que é Letter to the Lost. Eu tenho uma tatuagem inteira dedicada pra esse livro, que acho que a tradução foi Aos Perdidos com Amor. Então, simplesmente leiam. Muito bom. E a nota desse livro foi 4. Por quê? Porque todos os livros dela me deixam com um gostinho de eu quero mais. Me dá mais um capítulo. Um capítulo, Bridget. Eu só peço um capítulo. Mas ela não me entrega e ela desce com um gostinho de quero mais. E isso é bom, porque aí eu quero ler mais livros dela. Agora, antes da gente chegar no meu livro favorito do ano, eu vou falar do último livro que eu li, que foi The Naturals, ou A Academia dos Casos Arquivados. Eu tava muito relutante nesse livro, muito relutante. Por quê? Porque eu sabia que esse livro ia falar de profiling, ou seja, perfilamento criminal. E eu sou uma estudante de último ano de psicologia, que estuda psicologia investigativa também. Um dos meus sonhos é trabalhar com perfilamento criminal. Então eu fiquei tipo, nossa, isso aqui vai usar só pesquisa de criminal minds. Vai ficar me falando as maiores atrocidades sobre serial killer, sobre comportamento criminoso. Enfim, eu estava julgando o livro pela capa, entendeu? E eu me surpreendi muito porque a autora, pelo menos nesse primeiro livro, são 4 livros, a autora realmente fez uma pesquisa muito, muito boa pra falar sobre perfilamento criminal. Assim, espetacular, morde minha língua. Esse livro aqui, ele é, deixando claro, ele é um livro young adult, um jovem adulto. Então ele é bem adolescente, mas ele é muito bom, ele é muito legal. E ele é um livro sobre uma menina que chama Cassie, de 17 anos, que ela tem um talento ali natural de ler as pessoas, de entender a personalidade delas, de onde elas vêm, qual que é a motivação delas pra fazer o que elas querem. E então ela é contatada pelo FBI pra fazer parte de uma academia ali deles. Um programa, não é nem uma academia, é um programa com alguns outros adolescentes que também são naturals, que também são naturais, todos com uma habilidade específica, pra trabalhar em casos que nunca foram resolvidos. Então, cold cases, né? Que são casos frios, esfriados. E, obviamente, que ela vai entrar aqui num caso de serial killer que se parece com a mãe dela,
que foi morta há 5 anos atrás. Parece o mesmo caso da mãe dela. E o livro vai revirar em torno disso. Tem um triângulo amoroso, né? Porque, gente, é livro adolescente, todo mundo gosta de um triângulo amoroso. Eu, particularmente, não gosto, mas vende. Então, eu já quero deixar claro que eu sou Team Townsend, tá? Eu gosto muito mais dele do que do Dean. Então, assim, já vou deixar claro isso aqui. Muito bom, gostei. Mordi minha língua, dei nota 4 pra esse livro. Nota 4. Então, notão. Muito bom. E eu já comprei os próximos. Eu já comprei os 3 próximos e eu tô esperando eles chegarem. Agora chegamos pro mais esperado. O meu livro favorito do ano. E o meu livro favorito do ano foi Babel. Babel foi muito, muito bom. E foi o único livro que conseguiu 5 estrelas. Se você não conhece o livro Babel, é da autora R.F. Kuang, que é a mesma autora da Guerra da Papoula. E é um livro de fantasia urbana. De novo, gosto muito de fantasia urbana, que se passa ali em 1800 e pouco, sobre Oxford, a faculdade Oxford, em Londres, e tem uma torre, a Torre de Babel, onde eles usam da língua para fazer mágica, para fazer umas barras de silver, barras de prata, que são usadas para magia, mas você tem que ter um domínio da língua. E o personagem principal é um menino que ele é tirado da China para fazer parte dessa escola de Babel. E, gente, é um livro que, assim, o principal dele não é a fantasia. O principal não é você saber como é que funciona o sistema de magia. O principal dele é colonialismo. Ele fala de colonialismo e como a Europa roubou tanto dos países que ela colonizou e rouba, principalmente, a língua. E roubando a língua, você rouba a cultura. Então, assim, é um livro que me impressionou muito, muito, muito. Ele é um livro denso, ele é grande. Ele é um livro que tem uma linguagem um pouco mais avançada. Eu gostei muito disso. Ele é um livro que, pra quem gosta de linguística, quem gosta aí de morfologia de palavras, vai amar isso aqui. Porque, assim, tem capítulos que são só aulas de linguística, entendeu? Eu adorei. Achei bem diferente do que geralmente eu leio. E assim, simplesmente emocionante, simplesmente muito bom. Quem é de país colonizado, eu acho que vai entender o quão bom é esse livro. Então, tá aí meu livro favorito do ano, Babel, recomendo muito. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Eu sei que eu demoro muito pra fazer vídeo. Realmente, o próximo vídeo não vai sair tão cedo assim. Mas espero que vocês tenham gostado. Falem se vocês leram algum desses livros, se vocês se interessaram por algum desses livros, ou se vocês não gostam de alguns desses livros. Então, lembre de curtir, comentar e compartilhar.